Oi, oi, gente. Boa tarde. Oi de novo, para quem já estava aqui presente ontem, antes de ontem. Oi, Giovânia. Boa tarde, gente. Vamos entrando, como vocês passaram de ontem para hoje. Deixa eu pausar aqui minha aula que eu estava vendo. A Lilian, oi gente, hoje a live também vai ser boa, espero que não caia, né? Porque as lives, o som tá legal? Tá saindo som legal pra vocês? Alô? Alô? Como é que vocês, parece que travou ou não? Ah, a Cris entrou. Vou chamar a prof. Cris aqui. Tá legal? Hoje nós temos aí a Cris, professora Cris Rocha, maravilhosa, maravilhosa. Espero que hoje o Instagram deixe a gente fazer uma live sem cair, né? Pra ter que ficar montando. Sejam bem-vindos todos. Né? Tá todo mundo aí na expectativa dessa pessoa maravilhosa. Vou chamar ela aqui, a Cris. Oi, boa tarde para todo mundo, né? Já te chamei, Cris. Oi. Linda! Minha amiga. Tudo bom, minha querida? Ai, que felicidade de te ver assim de pertinho. Olha aí, gente. Ai, olha Fabi. Boa tarde. Prazer meu estar aqui. Boa tarde, Fabi. Boa tarde a todas as pessoas que estão presentes. Obrigada pelo convite, Fabi. Jamais recusaria um convite seu, né? Ah, eu que agradeço também, né? A Cris aí dessa correria, pessoa maravilhosa, né? A gente encontra tão pouco tempo, tão pouco, mas a gente quer encontrar sempre. É sempre uma honra ter você aqui como profissional, como amiga, né? Sempre aí defendendo. É tão bom de ver sempre nos bastidores, né, Fabi? A gente só se encontra assim, gente, em aeroporto, ou então nos estéticazinhos da vida. E a gente aproveita para colocar os papos em dias, né, Fabi? Com certeza. Mas é bom, porque a Cris, que todo mundo, acho que a maioria que já conhece ela. Eu gosto muito da Cris, porque ela é muito transparente, né, Cris? Defende realmente uma estética verdadeira, uma estética íntegra, que é o que falta muito hoje em dia, né? E a gente se identifica muito, eu sempre gostei desde o início. Antes de Você também é assim, né, Fabi? Você também é assim, por isso que a gente tem essa sinergia. Oi, meninas! Estou vendo aqui as meninas falando. Oi! Manda beijo pra todo mundo aí, Cris, que eu acho que o pessoal tá enjoado. Beijo para todas! Beijo! Beijo duplo, meu e de Fabi. Beijo duplo pra vocês. Gente, hoje, Cris, você tem participado de live, sabendo a dificuldade que está acontecendo, porque está congestionado, engarrafado. Então, tem caído muitas lives. Mesmo nesse horário que eu acho ele um pouco mais tranquilo, os últimos 2 caiu muito. Mas o Matheus, que é o que cuida aqui, ele tem pego as partes juntando, depois coloca tudo no YouTube. E nós vamos começar, gente, porque com certeza, não travou não, né? Eu acho que tá ok. Tá. Com certeza, assim, é pouco tempo para muito conteúdo, né? E a Cris tá aqui como convidada, a Cris é uma pessoa que sabe muito mesmo. E eu acho que todo mundo tem muita dúvida sobre os peelings químicos. Então, quem for entrando depois, vai ficar salvo aqui, vai depois pro YouTube, tudo. Vamos absorver muito da Cris, vamos aproveitar, pega o caderninho, anota, porque a dúvida é geral mesmo. Acho que um dos temas mais difíceis hoje em dia, realmente, acredito eu, que é sobre peeling, né? Então, não vamos falar dessa onda que nós estamos passando, nada, não vamos falar de nada de dificuldade. Vamos aproveitar o momento para aprender. Tá bom, Cris? Um beijo, bem-vinda. Ótimo. Né? Obrigada, Fabi. Um prazer. É isso aí. Vamos falar de coisas positivas que agreguem a nossa prática profissional, né? A nossa prática clínica, e que isso aproxima também a gente nesse momento delicado, né? Um momento que a gente tem que se unir cada vez mais. Gente, só para poder ratificar uma coisa rapidinho aqui, que eu tô vendo aqui, Aninha Ávila foi minha professora na faculdade, tá aqui online, Aninha. Vou mandar um beijo para você, que bom. Eu, por acaso, tá vendo? Minha prof, né? Da saúde da mulher. Ótimo. Olha aí, que linda.
Vamos lá, gente, ó. O Cris, tem aqui, né? A gente vai ter muitas dúvidas, às vezes eu anoto aqui enquanto você fala. Mas tem umas dúvidas maiores e primordiais sobre o peeling. E hoje eu tô aqui de ouvinte também. E aí a gente vai ver se segue umas dúvidas, a gente vai lendo aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mesmo da fisiologia, porque eu acho o seguinte, não adianta a gente vir falar o peeling tal, sem entender, em resumo, pelo menos, que seja em pouco tempo, uma fisiologia do peeling químico pessoal aí pra gente conhecer. Tá bom, vamos lá, gente. Eu vou tentar fazer tudo bem breve, mas o mais completo possível, dentro de um tempinho breve. Assim, antes de tudo, eu quero falar sobre peeling químico, né? O que é o peeling químico? Então, o peeling químico é uma que a gente chama de quimioesfoliação. São procedimentos onde utilizam-se agentes químicos para promover uma renovação celular, uma diminuição da coesão dos corneócitos, uma esfoliação química. E daí, Fabi e meninas, e meninos, se tiver meninos presentes, muitas pessoas perguntam assim, a gente fala tanto de diminuir a coesão dos corneócitos, e daí eu gosto de explicar a fisiologia dos peelings, né, para a gente entender lá microscopicamente o que está acontecendo. Então, nós temos os corneócitos, que são os queratinócitos, que estão na camada córnea. Eles estão o quê? Eles são justapostas, né? São células unidas, coesas. O que é que o peeling faz? Antes de tudo, deixa eu só explicar que esses corneócitos, eles estão unidos por dois fatores. Eles estão unidos pelos corneodesmossomos, que são junções celulares que unem esses corneócitos. E eles estão unidos, eu digo sempre que os corneócitos são tijolinhos, semelhantes a tijolinhos, e entre eles tem um cimento lipídico, uma constituição de lipídios grudando estes corneócitos. Esses lipídios são ceramidas, sulfato de colesterol, ácido graxo, que une, certo? O que o peeling faz? O peeling diminui a coesão desses corneócitos. Como? Dissolvendo esse cimento lipídico que está unindo os corneócitos e rompendo os corneodesmossomos, que são essas junções celulares que estão unindo os corneócitos. Com isso, você consegue uma renovação celular, um desprendimento de partículas, né, de células que estão na superfície cutânea. Então, você consegue deixar a pele muito mais revitalizada, você consegue uma melhora do turnover celular, da renovação celular, por causa dessa diminuição da coesão dos corneócitos. Que é de dentro para fora, né? Por mais que a gente tenha que entender que todo tratamento é de dentro para fora. Olha que explicação top da Cris, né? Verdade, Fabio. Então, ela explicou meio, às vezes, perfeito, assim, eu acho que foi um resumo completo e perfeito sobre a fisiologia de quando você vem com um peeling químico para atuar para qualquer disfunção de pele. E aí, o Cris, que as pessoas perguntam muito, assim, qual é o melhor para isso? Qual peeling é bom para isso? Qual que é o melhor para tudo? Eu falando em geral, sem falar de peeling, eu falando assim, para celulite, para gordura localizada, para acidez, para envelhecimento, todo mundo pergunta qual que é o melhor aparelho, qual que é aquilo. Na verdade, eu vejo que o déficit maior da nossa, assim, de muita gente é saber avaliar, né? É a avaliação, independente do que a gente vai tratar. Mas, mesmo assim, a pergunta grande é qual é o melhor, os principais peeling químicos que a gente tem no mercado, que a gente vai usar na estética, que você pode falar assim, dá pra gente falar aqui sem uma avaliação prévia. Certo. E assim, parabéns, Fabi, porque eu penso exatamente igual a você. Não tem como a gente não ter uma avaliação detalhada, uma anamnese criteriosa para estabelecer o melhor peeling. Claro que a gente vai falar aqui de forma geral, mas a avaliação é tudo. E eu sei que você é igual a mim nesse quesito. A gente foca muito numa avaliação bem criteriosa, bem... Tá ouvindo direitinho? Tô lhe ouvindo direitinho. Tô falando com a Ludmila Rabelo tentando aqui. Tá. Então, gente, olha só. Vou falar dos principais peelings e vou falar rapidamente das características deles como um todo. Os peelings mais utilizados na estética são, primeiramente, os alfa-hidroxiácidos, que eu adoro. Nós temos o glicólico, que eu digo assim, que é um dos maiores ainda, né? Que é primordial, que é derivado lá da cana-de-açúcar. Nós temos o mandélico, que é derivado das amêndoas amargas. Esses são os AHAs, esses que eu vou falar agora. Os alfa-hidroxiácidos. Nós temos o málico, que é derivado lá da maçã.
tartárico, que é das uvas, o lático, que é do leite, o cítrico, de frutas cítricas. Então, esses são os alfa-hidroxiácidos, né? E quando a gente fala de alfa-hidroxiácido, a gente fala muito assim de peso molecular. Então, o mandélico, por exemplo, eu prefiro mais utilizar em fototipos mais altos, peles morenas e negras, né? Por quê? Porque quando a gente compara o peso molecular do ácido mandélico e o peso molecular do ácido glicólico, o mandélico, em média, 152 gramas por mol. O glicólico, em média, 76 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que o mandélico, ele tem um maior peso molecular. Quanto maior o peso molecular de um ácido, ele permeia mais lentamente, ele é mais seguro. Então, se eu tenho uma pessoa com fototipo mais alto, eu já opto mais pelo mandélico. Se eu estou numa época mais de verão, eu opto mais pelo mandélico, porque ele é mais seguro. Ou então pelos peelings enzimáticos, que eu já vou falar sobre eles, tá? Então, esses são os alfa-hidroxiácidos. E aí nós temos o beta-hidroxiácido, que é o mais conhecido, é o ácido salicílico, que a gente da estética tanto ama, né? Que ele é derivado lá do salix alba, do salgueiro branco. Então, assim, pessoal, quando falamos de acne, falou de peles lipídicas, ácido salicílico. Ácido salicílico. Tá Por vendo? quê? Já anota. Ele é tão interessante. Ele é muito bom. Porque ele é lipofílico, ele tem toda uma afinidade com o nosso infundíbulo folicular. Então, o ácido salicílico, ele não é um alfa-hidroxiácido, ele é um beta-hidroxiácido. Maravilhoso para peles lipídicas. E aí nós temos os polidroxiácidos, gluconolactona, ácido lactobiônico. Quando a gente fala de poli, a cadeia é mais numerosa. A cadeia é grande, né? Poli. Tem maior número de carbonos. Isso torna os polidroxiácidos mais seguros ainda em termos de efeitos rebote, em termos de citotoxicidade. Não que o glicólico seja muito nocivo, não é? Ele é maravilhoso, eu amo o glicólico. Mas os polis são mais seguros por causa da cadeia molecular. Só que às vezes a gente quer o glicólico mesmo, que eu quero uma permeação maior, a pele é resistente, a pele tem fototipo mais baixo. Então aí eu já quero um glicólico, né? Então esses são os alfa, os beta e os poli. E nós temos bem rapidamente, Fabi, fala bem rápido, na verdade eles se enquadram nos peelings biológicos, mas eu posso incluir aqui nos peelings químicos, que são os peelings enzimáticos, que na verdade utilizam enzimas proteolíticas, né, de mamão, de abacaxi. Então tem papaina, bromelina, né, a papaina do mamão. Ó, gente, só para poder quem acompanha as lives aí, quando a Cris tá falando do ácido glicólico, tá falando do ácido glicólico da porcentagem para peeling, não para sabão glicólico, sabonete de glicólico, né? Porque muita gente tem a dúvida do ácido glicólico, aí a gente fala assim, o sabonete de ácido glicólico, nossa, mas pode ser que aconteça alguma coisa, mas não é a mesma porcentagem. Tá? Porcentagem, pH. Inclusive, Fabi, deixa eu explicar isso para algumas pessoas. Nem todo ácido glicólico ele vai ter ação de peeling. Nem todo ácido mandélico, eu vou explicar. Tá. Peeling vem do verbo to peel, que é tudo que significa esfoliar, desprender, descamar, mesmo que não seja descamação visível. To peel, peeling, esfoliação, isso é peeling. Exemplo, o pH da pele, ele é mais ou menos 5, 5,5, a depender da região anatômica, ok? Se eu tenho um ácido mais baixo que o pH da pele, um ácido, por exemplo, um ácido queratolítico, eu vou ter função de peeling. Mas, por exemplo, um ácido glicólico com 6,8 de pH, ele já está perto da neutralidade. Ele não vai ter função queratolítica. Ele não vai ter função de peeling. Ele vai ter função até hidratante. Então, é muito legal de ter a escala do pH aqui na nossa mente, potencial hidrogeniônico. 7, nós sabemos que é neutro. Acima de 7 é básico ou alcalino e abaixo de 7 é ácido. Pronto. Então, para eu ter uma função queratolítica, eu preciso que esse alfa-hidroxiácido, no caso, ele tenha um pH inferior ao pH cutâneo. Então, exemplo, de acordo com a Anvisa, nós podemos utilizar alfa-hidroxiácidos com pH, isso é industrializado, não estou falando de fórmulas magistrais, tá, Fabinho, pessoal? Sim. 3,5 para cima. Então, a gente pode usar 3,5, pH 4, 4,5. Ok, é um peeling queratolítico. pH 1 seria um peeling muito forte. Geralmente utilizado por médicos. Você vai atingindo camadas mais profundas. Então, os industrializados é pH 3,5, concentração até 10%. Os alfa. Já os beta, como o ácido salicílico, são 2% de porcentagem.
Joia! Aí eu estava falando do enzimático, eu te cortei para dar explicação, porque eu sei que tem essa dúvida muito grande, né? O glicólico, o sabonete, o glicólico, aí você explicou bem demais para variar, né? Obrigada, Fabi. Ó, os enzimáticos são muito bons antes da extração, já que são também emolientes, é uma dúvida. Sim, ó, os enzimáticos, se você tem uma pele muito queratinizada, gente, agora tem que ser peles queratinizadas realmente, espessas, lipídicas. O que que acontece? Você pode utilizar um enzimático, que é um ácido, que é um peeling, né? Que é das proteases, enzimas proteolíticas, que são mais fraquinhos. Você pode utilizar para ele fazer o que eu chamo daquele rompimento dos corneodesmossomos, do cimento lipídico e uma renovação celular. Logo, quando você for fazer as extrações dos comedões, você pode ter uma facilidade maior nas extrações. Então, sim, em alguns casos, você pode utilizar os peelings enzimáticos para você preparar aquela pele, tornar ela com menos impedância, menos resistência. Então, os peelings enzimáticos, por ser proteases, né? Aí tem, como eu estava falando já, eu esqueci de falar de um que eu gosto muito, que é Renilzyme, que é da Roman. Então, tem a Tá papaina, arrumando, que eu já falar falei, aqui. que é Roman, né? A bromelina do abacaxi. Aí eu dou exemplo, meninas e Fabi, muito da carne. Quando a gente está fazendo carne, quem gosta de carne aí Ah, sabe. Você ama, Fabi? Fabi, você é da onde mesmo? Fabi? Goiás, você aqui é a terra do Ah, churrasco. Goiás. Goiás é a terra do churrasco. Então, você bem sabe, algumas pessoas têm ainda o costume de colocar o abacaxi Sim, na carne para amaciar. sim. Nada mais é do que a bromelina, Aí, né, ó. que vai romper as ligações peptídicas, né, dos aminoácidos, proteínas, vai romper e amaciando. É a mesma coisa, é a mesma Tá analogia que a certo. gente faz ali. Isso. Ó, aqui já é a terceira pergunta que eu ia colocar aqui, que foi uma das mais que estão aí no inbox pra gente. E aí a Daniela perguntou, para todos os tipos de pele pode, quais são os melhores peeling? Você já falou para os fototipos altos, que são, na verdade, os mais perigosos, né? A gente tem que tomar muito mais cuidado, assim, entre aspas. Certo. Então, quem chegou depois, eu já tinha adiantado essa pergunta, então eu vou falar do Sim, mandélico, mas vou falar demais, porque eu já acabei adentrando e é, falando, mas a gente tem o mandélico, que tem um peso molecular maior, como eu falei para você, 150 mais ou menos grama por mol, e o glicólico é 76. Então, você tem que olhar o peso molecular desse ácido, quanto maior, ele é mais seguro para fototipos altos. Então, peles mais sensibilizadas, eu já prefiro um peeling biológico, né? Um peeling enzimático, um polidroxiácido, a gluconolactona e o ácido lactobiônico, já em peles mais sensíveis, ou então fototipos mais altos. O mandélico, para peles negras, morenas, prefiro o mandélico. Já o glicólico, eu utilizo naquela pele que eu quero uma resposta mais rápida, é uma pele que é resistente, tem um fototipo mais baixo, não tem tendência a hipercromias, rebotes, aí já opto pelo glicólico, né? tô dando as Peles perguntas. acneicas. Tô anotando as perguntas Oi? correndo aqui, anotando as perguntas. Pode ir falando. Ai, que bom, Fabi, que bom. O, o glicólico, ou o salicílico, né, já seria para uma pele acneica, por causa do que eu expliquei, da afinidade que ele tem com o infundíbulo folicular. Ele é altamente lipofílico, fílico, afinidade, lipídio, gordura. Ele tem muita afinidade com nossos ácidos graxos cutâneos. Então, assim, pele lipídica acneica, o ácido salicílico. Pele negra, morena, o mandélico é mais seguro. Peles mais sensíveis, os polidroxiácidos, gluconolactona, o ácido lactobiônico, porque tem a cadeia molecular maior por ser polidroxiácidos. Ó, tô anotando tanta pergunta aqui que acho que não vou conseguir ler minha letra de tanto que eu tô anotando correndo as perguntas e vou em resumo aqui, né? Aqui teve várias perguntas interessantes. E aí tem assim, qual é a melhor que eu posso. Primeiro, glicólico não é bom para melasma? Ou qual é o melhor despigmentante? Vamos falar do melasma, porque na verdade a gente sabe que o peeling químico não é só para melasma, né? São para várias Não. disfunções da pele. Mas eu atendi eu tenho tão correndo aqui que o glicólico não é bom para melasma? Não, o glicólico, ele é também despigmentante. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, pessoal, que eu acho que tem muita confusão um pouquinho em relação a ácidos para melasma. Vamos lá.
Tem uma grande diferença, gente, entre peelings e despigmentantes. Nem todo ácido é peeling, nem todo ácido é peeling. Vou dar um exemplo de um ácido que não é peeling, mas é um excelente despigmentante. Ácido cógico, ele não é um peeling, ele não é queratolítico. Para ser peeling tem que ser um ácido queratolítico. Ó, verbo to peel, significa esfoliar, descamar, desprender. Descamar não precisa ser macroscopicamente. Descamar que eu estou falando lá nos níveis, né, de renovação celular, diminuição da coesão. Ou seja, o ácido cógico, ele é um despigmentante excelente para manchas. Ele não é peeling, ele não tem função queratolítica, ele não tem função esfoliante. Ácido tranexâmico é um despigmentante, mas não é um peeling, ele não tem função queratolítica. O ácido ferúlico é um antioxidante, ele não tem função peeling. Ácido hialurônico é um ácido hidratante, ele não é um ácido com função queratolítica, não é um ácido peeling. Então, muitas vezes, o ácido ascórbico, vitamina C, nas porcentagens que nós utilizamos, ele é antioxidante, clareador, hidratante, mas não tem função peeling nas porcentagens que nós utilizamos. O ácido ascórbico, a vitamina C. Então, nem todo ácido quer dizer que é peeling, né? Só para deixar bem claro. Então, vamos lá. Alguns ácidos, além de ser queratolíticos, eles são também despigmentantes. Para melasma, gente, o principal tratamento não é peeling. Não é peeling. Para o principal tratamento de melasma são despigmentantes. Eu sei porque eu também, né, tenho melasma. Eu digo que tenho, Fabi, porque não tem. Você também, Fabi, é sorteada. De estresse também, amiga, o negócio sobe. Você já percebeu isso? Dormir mal, o melasma ele é emocional também, né? Por isso que é bom avaliar. Também. Por isso que o melasma, antes de te cortando aqui, quando as pessoas vêm, pelo menos aqui em cabine, quer tratar melasma, eu falo que vai ser longo o nosso tratamento. Elas querem que a gente passe um peeling que descama e acha que vai vir um milagre. E aí você tem que avaliar a história da pessoa, até se ela dorme, se ela, o nível de cortisol dela é alta, se ela alimenta lá com muita farinha branca, com carne vermelha, com água alcalina. Tudo isso tem muito a ver para qual tratamento que você vai falar. E quando a gente fala para ela assim, vai ser lento, porque assim, a gente não agride, né? Ele primeiro, a gente hidrata aquela pele. Então tem que saber avaliar. Mas continua falando aí sobre o melasma. Perfeito, Fabi. Ótima a sua explanação. Concordo. Então, gente, para você tratar hipercromias, né, melasma, hipercromias pós-inflamatórias, efélites, você precisa agir na melanogênese, ou inibindo a enzima tirosinase, ou inibindo a tirosina, a transformação da tirosina em dopa, dopaquinona, na melanogênese. Isso quem faz são os despigmentantes, não são os ácidos queratolíticos. Os peelings, eles têm a função principal de renovação celular, de remoção dos corneócitos, né? Daquilo que eu expliquei no começo, né? Diminuir a coesão dos corneócitos através do rompimento dos corneodesmossomos, da dissolução do cimento lipídico. Expliquei isso no começo. Cris, então os peelings não servem para manchas? Eles servem também como coadjuvantes, ou seja, tem algo, gente, que nós chamamos de unidade epidermomelânica, ou seja, cada melanócito tem capacidade de transferir melanina para cerca de 36 queratinócitos. Cada melanócito transfere melanina para 36 queratinócitos. O nome disso é unidade epidermomelânica. O que acontece? Os melanócitos transferem melanossomas contendo melanina para os queratinócitos. Vamos acompanhando o raciocínio. Quando eu faço um peeling, que é renovação celular, remoção de queratinócitos, muitas vezes estou removendo queratinócitos hiperpigmentados, né, aquela mancha hipercrômica superficial, devido a essa transferência dos melanócitos para os queratinócitos. Por isso, eu também tenho um clareamento mais superficial ali. Eu consigo remover os queratinócitos hiperpigmentados. Mas os peelings, né, que é do verbo to peel, que é esfoliação, não podemos esquecer que peeling é esfoliação, renovação. Então, ele não vai agir na melanogênese. Porém, tem ácidos mandélico. O mandélico, ele é peeling, ele tem função queratolítica, ele vai remover os queratinócitos hiperpigmentados, mas também ele tem função despigmentante. Ele vai agir na melanogênese. Então, nós temos ácidos que fazem as duas funções. Entendeu, gente? Então, isso é maravilhoso. Gente, eu tô vendo, isso é muito bom. Eu tô vendo vocês
tem muita pergunta aqui, vai ter mesmo, porque peeling não é uma coisa tão assim, eu não domino, eu, Fabiana, não domino, porque eu chamei a Cris para falar sobre o assunto. Então, assim, quando a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada. Eu sou muito sincera de falar, peeling eu não domino, eu vou, tenho um jeito de avaliar e tratar, mas não é o meu forte, Fabiana, não é o forte, a gente precisa de mais ainda. Então, as dúvidas vão surgir muito mesmo. E a Cris, ela tem, assim, ela vai tentar aqui em pouco tempo passar muita coisa, mas tem muita coisa que a gente precisa realmente estudar, fazer um curso, né? Fazer um CR, aprender com a Cris, o que domina mesmo, que vai ensinar. Não é aqui em uma hora. Mas, Cris, antes de a gente chegar aqui, eu já fizeram perguntas, fatores que influenciam na profundidade. Estão perguntando muito aqui sobre o Rosdemer. Se você gosta, se você indica, o que você acha do Rosdemer? Depois a gente fala da profundidade de peeling químicos, tá? Certo. Ó, são dois peelings que as pessoas me perguntam muito. Rose de Mero e o Mar Morto, que é da querida Flávia Medeiros, que é ela que patenteou. A Flávia Medeiros é uma excelente profissional. Eu não tenho experiência nem com Rose de Mero, nem com Flávia Medeiros, porque você tem que fazer o curso com a Rose, né? São patenteados, são patentes, mas eu só ouço elogio. Eu fiz até hoje, só ouço elogio dos dois. Tanto da querida Flávia Medeiros, que eu amo, que está no meu coração, que é excelente, que é o Mar Morto, quanto Rose de Mero, que só ouço também grandes elogios. Eu não tenho experiência com nenhum dos dois, porque você precisa comprar o kit, patenteado, tudo certinho. Isso. Mas eu posso adiantar que eu só ouço realmente afirmações positivas sobre ambos. Quem está perguntando se a Cris dá curso, sim, lá segue ela. Ela dá curso, ela ministra curso, ela tem um treinamento, que eu até dei de presente para a Ana, que é o ICR Select, né? Mas não é só sobre peeling, é tudo. O profissional que se torna completo lá fazendo. Então tem sim, tá, gente? E tem curso completo de peeling lá, gente, na minha plataforma, aula teórica e prática. Então, assim, sobre o peeling do Mar Morto também não conheço, mas eu fiz o curso do Rosemary e tenho gostado bastante. Não, quando a gente faz um curso, gente, antes de a gente continuar aqui o assunto, a gente tem que pegar aquele conteúdo que a gente aprendeu no dia, aprofundar, estudar e pesquisar. Não adianta ficar só preso no que o professor passou no dia, no que você aprendeu no passo a passo. Então, assim, eu tenho gostado do Rosemary, até trouxe ele na minha casa, mas eu também tenho que estudar mais sobre o assunto e tenho gostado do resultado que eu tenho tido com ele, tá? Cris, fatores que influenciam, a gente já falou de peso molecular, mas sim, de novo, na profundidade dos peelings que a gente usa na estética. Certo. Tá. Gente, alguns fatores irão direcionar se esse peeling vai ter uma profundidade maior ou menor, tá? Então, vou falar de alguns. Já falei de peso molecular, como o Fabi mesmo, né, lembrou. Só falando bem rápido, quanto maior o peso molecular, mais lento vai ser essa permeação, mais seguro será esse peeling. Por isso que o peeling de ácido mandélico é mais seguro para fototipos altos, peles negras e morenas, porque ele tem 152 gramas por mol, como eu já falei, tem o maior peso molecular que o glicólico, que tem 76. Então, primeiro ponto, peso molecular. Quanto maior o peso molecular, mais lenta será a permeação por causa das macromoléculas da cadeia molecular. Outro fator, gente, isso é muito importante. Atenção. Quanto mais hidratada está a pele, melhor a ação do peeling. E aí eu vou para o que a Fabi falou. Hidratação primeiro de dentro para fora, né? Não adianta a gente não beber água. E você falou de dentro para fora, achei isso maravilhoso, Fabi, porque a gente reflete aqui na nossa pele o que está dentro. Então isso é tudo. E outro fator, gente, isso é muito importante que eu vou falar. Quando eu falei no começo da diminuição da coesão dos corneócitos, lembra? Da diminuição do cimento, de solução do cimento lipídico dos corneodesmossomos, o que acontece? Quando você diminui essa coesão dos corneócitos, que são os queratinócitos da camada córnea, dissolvendo o cimento lipídico, ceramida, sulfato de colesterol, ácido graxo, os corneodesmossomos, quando você faz isso, naturalmente vai ter perda de água transepidérmica ou perda de água transepidermal, que nós chamamos, gente, na fisiologia de TEWL, né, que é uma sigla do inglês, que significa no português perda de água transepidérmica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente faz um peeling, nós temos vários benefícios, renovação celular, melhora a luminosidade da pele, coadjuvante nas hipercromias, melhora acne, cicatriz de acne, porém, nós vamos perder a água, vai ter evaporação natural de água, porque você
diminuiu a coesão desses corneócitos e a água vai evaporar da superfície cutânea. Por isso que, gente, quando for fazer o peeling, no mesmo dia, hidrate a pele do seu paciente. Durante o home care dele, ele tem que utilizar hidratante. Fundamental. Hidratante. Fundamental. Fundamental. Então, tá? Sim, Fabi, pode falar. Não, não tô falando que é fundamental, tô deixando você terminar aqui. Tá. Olha, então, não, mas pode interagir, que é bom que a gente conversa. Ó, a pergunta das pessoal aqui, muito que teve aqui, é sobre quem está amamentando e sobre quem está gestante. Sobre. E eu deixa eu só terminar. Antes disso, também teve um que falou assim que a esposa, se eu não conseguir ler rápido aqui, acabou de ter neném, porque está amamentando e está com manchas. Aí isso tem que ter uma paciência, né? Mas continua. Tá bom, Fabi. Deixa eu só terminar os fatores rapidinho, Sim. Meninas. Já respondo as perguntas. Mas obrigada, Fabi, por enumerar, que aí eu não estou ouvindo muito. Sim, eu tô notando. Certo. Então, eu falei de peso molecular, hidratação, pH. Quanto menor o pH, como eu já falei também, maior profundidade deste peeling, né? Lembrando que os alfa-hidroxiácidos industrializados, de acordo com a Anvisa, no Brasil, nós só podemos de pH 3,5 para cima, né? Mas os ácidos magistrais, né? Então, se você utiliza um pH 2, estou dando um exemplo, o médico, ele quer usar um pH 1, o pH 1, ele vai ser bem mais, a ação vai ser muito maior do que o pH 3. Porque quanto menor o pH, maior é a ação do peeling, maior a profundidade. E o outro fator é a concentração. Né? Lá no meu curso ICR Select eu explico mais fatores, mas eu vou falar agora os principais. Hidratação, peso molecular, pH e concentração. Quanto maior a concentração de um peeling, mais forte ele será. Então, eu vou dar outro exemplo. Um peeling de concentração 30% e um peeling de concentração 10%. O de 30%, ele é mais forte. Já o pH é diferente. Quanto menor o pH, maior é a acidez deste ácido, deste peeling, né? E aí, os alfa-hidroxiácidos, quando a gente fala de concentração industrializado, é até 10%. E os beta-hidroxiácidos, como o ácido salicílico, são 2% industrializados. Agora, magistrais, manipulados, não tem essa regra de acordo com a Anvisa. A pergunta do despigmentante. Gente, olha só. Isso é muito importante que eu vou falar. Alguns artigos científicos trazem que aí já não estou entrando mais em peeling, já estou entrando em outro tema. Estou falando agora de despigmentante. Lembra que eu falei que nem todo despigmentante é ácido, é peeling. Belides mesmo. Belides é um despigmentante maravilhoso. Né? Ele é, eu falo muito assim, que ele é extraído da flor da margarida, então ele é muito mais, menos agressivo que uma hidroquinona, que eu sou contra. Também não gosto. Mas aí, também não gosto de hidroquinona. Traz efeito rebote, já é proibido em vários países. Mas eu já estou entrando aqui em outro tema que é despigmentante. Na verdade, já não é peeling, viu, gente? Deixar bem claro que despigmentante é uma coisa, peeling é outra. Mas o Belides, algumas literaturas trazem que pode ser utilizado em gestantes. Porém, Cristiane Rocha, isso sou eu não indico gestantes e nem lactantes, ácidos ou despigmentantes neste momento. Porque também, ao mesmo tempo, tem literaturas que contraindicam. E eu sou uma pessoa, Fabi, eu sei que você que a gente prefere pecar pelo excesso de cautela do que pela falta de cautela. Eu acho que então, tem que ter paciência, esperar o momento. Eu falo, calma, hora que você tranquilizar a sua vida, que está tão tumultuada, tá grávida, tá montando ou tá com filho, você vem, vai tratando. Tudo eu também sou contra. Eu prefiro pegar, né? Até porque pode ter absorção no leite materno. Sim. Então, é algo muito sério isso. Mas, assim, agora, um ácido hialurônico, ele não é peeling, ele é um hidratante, é uma glicosaminoglicação. Aí você pode usar para manter o equilíbrio hídrico, o filtro solar como prevenção, para não ter o cloasma gravídico, o melasma, né? Então, você pode usar como caráter preventivo. Quando você terminar de amamentar, quando os níveis hormonais regrediram, você trata o seu melasma. E às vezes o melasma ele regride sozinho, né? Durante a amamentação também. Tem os hormônios, né, que a gente tem durante a gravidez, que aumenta e durante a gestação, que com o tempo, aquele bigode, alguns locais, axila, ele some. Tem gente que o melasma, a mancha, permanece, mas tem gente que some aquela mancha. Por isso que é bom esperar, né? Ter paciência, cada coisa de uma vez, né? Não que a pessoa está cuidando de um bebê recém-nascido, a gestante não tem que se cuidar. Mas tem coisas que quando me chama eu falo, calma, vive esse momento. Olha, eu já tive 2 filhos, também passei por isso. E tudo volta.
vai voltar, sua vida vai voltar ao normal. Aí a gente trata Verdade, isso, verdade. né? Com paciência tudo dá certo, né, Fabi? E às vezes a mulher, às vezes ela tem melasma na gestação, né? Aí ela tá melhorando do melasma e às vezes ela começa a tomar pílula anticoncepcional, que é É, outro fator que então, pode desencadear o melasma. sim, E às vezes o melasma que iria melhorar, né, é por causa do contraceptivo oral de altas doses hormonais. exatamente. Então, assim, a gente tem que entender todos os fatores hormonais que podem desencadear o melasma. É por isso que tem que ter boa avaliação, né? A gente já falou assim, a avaliação é tudo, histórico da pessoa, não é só que toma sol, se não toma sol, é o histórico mesmo, né? Até o que ingere. Me perguntaram aqui, como saber o peso molecular em pires que você compra pronto? Eu acho que é o mais fácil de trabalhar. Esse já vem o kitzinho pronto das marcas que a gente conhece. Eles... Ó, não, o peso molecular, geralmente as empresas não dizem. Você, em livros de química, ou até no Google, você consegue peso molecular do ácido glicólico. Tá lá, 76 gramas por mol. Então você consegue geralmente em pesquisas. A empresa não te dá o peso molecular de cada ácido, porque isso é informação. Agora, o que a empresa deve te dar, isso não deve, você deve pedir, gente, é a concentração e o pH. Isso. É o mínimo. Porque assim, as empresas eu sou muito grata, porque as empresas brasileiras elas têm feito blends maravilhosos. Tem. O que são blends? Elas fazem sinergias de ácidos. Por exemplo, eu amo ácido salicílico para acne, porque ele é um beta-hidroxiácido lipofílico, que tem afinidade com o infundíbulo folicular, como eu já falei. Mas, ao mesmo tempo, eu amo o glicólico, que eu acho ele um renovador celular interessante. E tem empresas que trazem, né, a sinergia do ácido salicílico com o glicólico, com o cítrico, com o lático, ou com... Vai trazendo algumas sinergias. Já coloca um despigmentante, um arbutin, que não é peeling, mas é despigmentante. Um belides, que não é peeling, mas é um despigmentante. Então, eles associam, às vezes, ácidos queratolíticos, ácidos peelings, às vezes associam com outros ácidos e com ácidos e com despigmentantes, né? Às vezes colocam antioxidantes, como o ácido ferúlico, que não é peeling, mas é um antioxidante poderosíssimo. Então, assim, nós temos as empresas, tem uns blends, né? Mas aí você pode perguntar à empresa, sim, a porcentagem, o pH, tranquilamente eles te fornecem. Pelo menos todos que eu conheço. Me perguntaram aqui do retinóico, sobre o ácido retinóico. Bom. Ó, o retinóico, gente, é um dos ácidos, assim, que sempre foi muito utilizado pela equipe médica, sim, até porque nós temos normativas que nós não podemos utilizar, né? O que é que acontece? Porque ele é derivado da vitamina A, então ele é retinóide. Então, tretinoínas, isotretinoínas, o ácido retinóico é uma classe que a gente não entra, porque tem legislação de Anvisa que a gente não pode trabalhar com ácido retinóico. Mas, quando ele vem em cosméticos, ele não vem em ácido retinóico. Ele vem chamado, que a gente chama de retinaldeídos. Então, às vezes a pessoa fala assim, ai, Cris, mas eu vi um cosmético na prateleira de uma farmácia com retinóico. Não foi retinóico. Você viu retinaldeídos, que é derivado da vitamina A, que é bem mais fraquinho que o ácido retinóico, que é uma tretinoína, derivadas, né, as isotretinoínas e tretinoínas derivadas da vitamina A. Tá? Porque, deixa eu falar o que eu acho dele. Eu acho ele excelente. Pensa um ácido muito bom para estrias, bom para rugas. Porém, como tudo tem um ônus e tem um bônus, gente, ele é muito fotossensível, né? Ele tem muita tendência a hipercromias pós-inflamatórias, a pele ficar bastante sensibilizada, eritematosa. Muitos médicos, por ele não ser um ácido tempo-dependente, tem ácidos tempo-dependentes e tem ácidos que não são tempo-dependentes. São camada-dependentes, né? Os tempo-dependentes, como o retinóico, o médico aplica, a pessoa vai para casa com ácido. Fica 6 horas com ácido, né? Por ele ser tempo-dependente, ele não ser tempo-dependente, então você pode ficar na pele com ele. Só que ele é utilizado por médicos. Nós da estética temos ácidos maravilhosos, nós não precisamos do retinóico, gente. A gente tem, como eu já repetindo, só para quem entrou depois, os alfa-hidroxiácidos, o salicílico é um beta. Nós temos os alfas, que é o glicólico derivado da cana-de-açúcar, só repetindo para quem entrou depois. O mandélico das amêndoas, o lático do leite, o tartárico, o málico, o cítrico. Nós temos um mundo de ácidos maravilhosos, os alfa-hidroxiácidos. Nós temos os polihidroxiácidos, gluconolactona, repetindo, o ácido lactobiônico.
né? As enzimas proteolíticas. Então, assim, a gente tem tanta coisa, Fabi, e meninas. E meninos. Que com tanta segurança, coisa. com segurança. O que está acontecendo? O que eu vi que tem essa pergunta e eu achei interessante falar dele? Porque o retinóico, para você ter o ácido retinóico, aquele amarelinho, para você passar na pele, embora para sua casa, ele tem que ser prescrito por um médico. A legislação não mudou. Ninguém pode prescrever ele além de um médico, tá? Mas a gente tem aí, não sei se em Salvador, eu acho que é geral, farmácias que você faz uma parceriazinha e eles começam a te passar por debaixo do pano o retinóico a 5%, o retinóico a 10%. Isso acontece muito, tá, Cris? E aí é a hora, gente, que é bom você escutar a Cris falando isso aí, porque às vezes a gente quer pegar a moda que alguém fez, faz um microagulhamento e passa no retinóico e vai embora, ou alguém que está usando aquilo, e aí vai ser a hipercromia. Vocês viram, assim, ele é muito mais fácil de causar uma hipercromia na pele. E agora, alguém perguntou, se acontecer uma hipercromia pós-ácido com a minha cliente, o que eu vou fazer? Imagina se você fez de uma forma ilegal, que foi usando um ácido retinóico sem poder estar usando. Isso não depende de se é físio, se é esteticista, isso é classe médica. Aí a gente complica, porque você não vai ter como aquela cliente, você vai usar uma coisa que não pode para ela. E tem coisas muito mais seguras, que é dessa forma que a Cris está falando aí, que a gente pode usar com tranquilidade, sem correr o risco de um processo, ou de não dormir à noite, porque eu falo que a gente não dorme à noite, ou realmente causar uma lesão mais grave na pele do cliente que não deveria. Então, vamos esquecer o retinóico, ele realmente é muito bom. Só que a gente não vamos comprar ele no mercado negro. Vamos usar o que a gente pode usar, que a segurança e profissionalismo vai ser bem mais seguro para a gente como profissional. Sim, com certeza. E só deixando bem claro, Fabi, que quando eu falo nós também, eu tô falando da minha classe. Sim. Eu não gosto de entrar em outras classes profissionais. E aí, Fabi tá entrando na classe dela e eu tô entrando na minha. A minha é 12 esteticistas, tá, gente? Então, cada um consulta os seus conselhos. Mas eu também mas sou, o esteticista, o esteticista, falando por mim. Agora, se outra classe pode, não pode, aí eu vou no neto. E Fabi já tá entrando na classe dela. Então, ok, legal, Fabi, parabéns. Eu acho que você falou é fantástico. Você tá falando de uma conscientização, né, a respeito do que a gente vem utilizando, de por que utilizar aquilo. Será que é necessário mesmo? Eu fiz, parabéns, não Fabi, parabéns. É o médico, eu sei que eu, como fiz também, não posso. Nossa classe é igual. Por mais que tenha as brigas, o que eu posso, o esteticista pode. É assim. Não tem quem fala que não pode. Então, a gente tem que ver o que é da classe médica e o que a gente pode fazer, né? Ai, meninas, obrigada. Olha, quantas mensagens lindas, Fabi. Obrigada. Vai ficar salva essa live? Vai ficar salva a live 24 horas. Depois ela vai pro YouTube e você lê tudo, porque tá cheio de mensagem carinha aqui, viu, Cris? Pra você. Dá um print. Fabi, vamos dar um sorriso para as meninas, dar um print. Vou tirar, então. Eu vou tirar aqui. Dá um print, eu vou tirar gente. Os comentários. E vocês também. Espera aí um pouquinho que eu vou tirar os comentários. Aí, dá o print. Aquela que faz uma carinha... Oh, meninas, obrigada pelo carinho, viu? Tô lendo aqui as mensagens de vocês, né, Fabi? É tão bom isso. É bom, obrigada. Isso é bom, dá até energia boa pra gente, né? Ó, aqui tem a pergunta da Eliane. Todo o peeling de escama. Eliane, a Cris já deu... Depois você volta, se você chegou agora, e rever, porque ela já explicou isso tudinho, e tá bem explicadinho sobre o que descama, o que não descama, o que é peeling. Mas eu posso até só falar rapidinho, Fabi, que, assim, é muito legal, porque, assim, tem um mito que para peeling, para funcionar, tem que descamar macroscopicamente. Mas, gente, quando a gente fala que não descama macroscopicamente, você não vê despelando, saltando a pelinha, não quer dizer que lá no tecido biológico não está tendo renovação celular, não está tendo melhora do turnover, né? Não está tendo diminuição da coesão dos corneó, tudo aquilo que eu expliquei. Então, às vezes, o que a gente não vê macroscopicamente está acontecendo lá todo vapor, o peeling está super agindo. Então, até porque não necessariamente. Pele, ela já tem esse constante renovação, ela descama sem a gente ver, né? Quando a gente vê com peeling, às vezes você vê isso aí também. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui, gente. Mais uma vez, a pergunta que o pessoal costuma fazer muito aqui é qual o melhor peeling para melasma? Que eu li. O que mais? Eu anotei tanta coisa correndo aqui, gente. Eu acho que... Vai, gente. Faz a pergunta aí. Eu posso falar alguma coisa também, Fabi, se você quiser, sobre... sobre preparação de pele. Isso é muito importante. Por quê, gente?
Muitas vezes, a pessoa chega com a pele tão lipídica, espessa, queratinizada, que não adianta utilizar um peeling ali, que você não vai ter muito resultado. A mesma coisa vale para a hidratação. Lembra que eu falei para vocês, um dos fatores que afetam a profundidade do peeling é a hidratação. Quanto mais hidratada está a pele, mais uniforme será o peeling, melhor penetração, permeação, melhor ação. O que acontece? Antes do peeling, antes de aplicar, no dia mesmo, antes de aplicar o peeling, é necessário fazer o que a gente chama de delipidação pré-peeling. O que é delipidação, Cris? A grosso modo falando, é o que a gente chama de desengorduramento cutâneo. É por isso que os livros médicos falam muito do uso do álcool antes. É por isso que vocês entendem quando eu tô lendo artigos médicos, até acetona, pra vocês terem ideia. Eu sei que é estranho, gente. Eu sei que é estranho, né? Porque a gente não é acostumado, embora tenha empresas que coloquem acetona, sim. A acetona é um delipidante. Parece estranho, a primeira vez que a gente ouve isso, nossa, como assim? Mas está nas literaturas, está nos anais de congressos mundiais, está em tudo de peeling. Né? Mas eu prefiro o álcool, né? O álcool. Ou então as empresas que já vêm o delipidante, já vem empresas delipidante. Eu mesmo trabalho com empresa que ela tem o delipidante, com acetona, com álcool. Ou seja, por quê? Se você não remover o excesso de secreção sebácea, se você não remover o excesso de conteúdo lipídico, de camada queratinizada, o peeling não vai agir uniformemente. Já aconteceu de pessoas falarem assim, Cris, eu fiz o peeling, aí o peeling agiu aqui, não não ficou uniforme, não agiu direito. Aí eu falei, você fez um processo de delipidação pré-peeling? Não fiz. Então, às vezes, a paciente está com a pele tão queratinizada, não tem como o peeling agir, pessoal, não tem como diminuir a coesão dos corneócitos no meio excessivamente lipídico. Então, isso chama-se delipidação pré-peeling. Você tem que usar um delipidante. Ou você compra um delipidante em empresas pré-peelings, ou o próprio álcool, você higieniza, utiliza o álcool. Ele é um delipidante utilizado, assim, nos maiores especialistas de peelings mundiais, né? Que é o que é mais comum. Então, isso é outro fator que é importante, pessoal. O filtro solar, né? Quando você faz o peeling, cuidado você tem pós-peeling. afinamento do tecido epitelial, você tem um afinamento epidérmico. Logo, você está mais propenso a pigmentar, a hipercromias, né? Pós-inflamatórias, pós-lesionares, hipercromias por si só. Porque você afinou a pele, você removeu células mortas, você diminuiu a coesão dos corneosos, e aí você vai para o sol, a paciente. E aí mancha. E aí você orientou, você como um bom profissional que eu sei que vocês são, vocês orientam bonitinho, não tome sol, não se exponha, utilize filtro solar, reaplique. E a paciente teimosa vai e toma sol. E aí mancha. E às vezes quer colocar a culpa no profissional, mas o profissional orientou corretamente, né? Então, não tragam todas as culpas para vocês, porque às vezes vocês fazem o melhor de vocês, mas paciente também tem que colaborar, gente. É sinergia. Não tem essa história, né, Fabi? Só a gente entrar com tudo. É parceria. Eu falo sempre, falar que as clientes, além de elas são apenas custosas, as que acham que não acontece com as mentirosas, mas elas também são, elas são leigas. Os profissionais somos nós. Então, a gente realmente tem que orientar tudo, anotar, fazer, assinar, insistir, chamar ela no outro dia. Oi, como tá indo? Me manda foto. Aconteceu um caso comigo que a cliente hiperpigmentou na região de alguma região da pele. E aí, eu fui falar com ela. Quando eu fui falar com ela, tinha uma foto dela de biquíni. Assim, então você já pegou na foto dela, eu mesmo, ela já estava no sol de biquíni uma semana antes. Então, você pega. Aí você fala, não, eu sou custosa. Você lembra que eu te falei? A gente dá mais cuidado. Eu achei interessante uma pergunta aqui, que não dá para falar muito sobre isso. Se o intestino, alguma disfunção no intestino, ele vai arremeter, vai dar reflexo na pele. E isso aí é totalmente, gente, uma desbiose intestinal. Ela faz tanto problema, inclusive na pele e inclusive com mancha. Né, Cris? Tudo. Gente, intestino, fígado, né? Sim. Qualquer problema hepático, pâncreas. É incrível como eu digo assim, gente, a pele, tudo reflete na pele. Se a pessoa tá com deficiência de uma vitamina, né? Se a pessoa você vai ficar com a pele ou amarela, ou, né? Ou quando você tem icterícia. A pele é um reflexo. Ou você tá pálida, você tá com anemia, sem hemoglobina, poucas hemácias, você vai ficar anêmica, e aí a pele vai refletir. Então, a pele, ela é um bom indicativo da saúde do organismo, concorda?
né? Às vezes, no olhar para uma pele, você percebe que a paciente está até estressada. Quando você está estressada, você aumenta, que até a Fabi falou sobre isso, você aumenta cortisol, você desregula tudo. Então, você pode ter acne, você pode ter melasma, você produz alguns hormônios. O cortisol leva o MSH, que é o hormônio estimulante de melanócito. Aí você começa a produzir mais melanina, você mancha. Você já atua lá no DHT, que é o dihidrotestosterona, que é responsável pela acne. Olha o que o melasma, olha o que o estresse faz. É o que a gente tá todo mundo passando. Tá todo mundo com a pele abatida, com as manchas saindo aí pela orelha, brincando, mas é verdade. É verdade. É o momento que a gente tá passando. Porque tá época, né, de ansiedade. Tá todo mundo, claro, a gente entende, né? Por isso que a gente tá aqui, né, Fabi, tentando passar um pouquinho dessa energia nossa pra vocês. Receber essa energia de vocês pra gente. Fizeram uma pergunta aqui, Cris, eu achei interessante falar. Se a gente pode estar associando peeling mecânico com peeling com despigmentante. Tá. Olha, eu pensei que a pergunta era os peelings mecânicos com os químicos, mas tudo bem. Essa depois eu posso até responder. Vamos lá. Sim, você pode associar tranquilamente, a depender também do despigmentante. Como eu falei para vocês. Tem despigmentantes muito agressivos, né? Eu sou contra a hidroquinona, eu sou uma das profissionais do Brasil, além de muitas, Fabi e muitas. Nós somos contra a hidroquinona. Por quê? Porque ele causa acronose exógena, despigmentação tipo confete, que é várias manchinhas acrômicas ou hipocrômicas dentro da mancha hipercrômica, manchinhas brancas dentro da mancha, né, escura. Ele pode causar acromia, né, que é morte melanocitária. Então, a acromia é a ausência total de melanina na região, mil coisas. E ele é proibido. Ou seja, se fosse esse despigmentante, não, eu falaria, não usa com peeling mecânico. Agora, um Belides, né, extraído da flor da margarida, despigmentante super suave, leve, e você quer fazer um peeling para renovação celular, sim, gente, melasma, não pode utilizar nada agressivo, nada de fazer peelings, né? Lembra que peeling não é tratamento de melasma principal, o principal é despigmentante. Mas se você quiser fazer um peeling também para remover os corneócitos hiperpigmentados por conta daquela transferência de melanina dos melanócitos para os queratinócitos que eu expliquei, você pode fazer de forma suave, só para renovação celular, só para remover aqueles queratinócitos hiperpigmentados. Mas, se você faz um peeling agressivo, né, você pode piorar o melasma, porque pode ter aí um estresse oxidativo. O melanócito é uma célula sensível a estímulo inflamatório. Então, se você coloca muita agressão, ele vai entender que tem que produzir melanina numa tentativa de compensação. Eu preciso produzir melanina para proteção. Exatamente. Então, se for um despigmentante, ok, tranquilo, como Belides, como alfa-arbutin, tudo bem. E se for um peelingzinho mecânico, né? Você perguntou mecânico, a menina, não foi, Fabi? Foi, eu até notei que foi mecânico. Um diamante cristal bem, diminui a pressão em milímetro de mercúrio, né? Poucas passadas na área, para uma renovação celular, pode. Aí pode. Tá vendo, gente? Bem levezinho, depende muito do cliente, o que você vai passar nele, né, ou nela, né? A gente fala muito ele e ela. Eu acho que a gente falou muita coisa aqui importante das maiores dicas, ó. Ó, esse Select está aqui, minha equipe, viu, Fabi? Tá aqui. Ai, que chique. Ó, a Ana tá amando. Não sei nem se ela entrou aqui, mas ela está amando. Ela falou que ocupou o tempo dela 100%. Que, nossa senhora, eu tinha certeza que ia ser muito bom, né? Da ICR Select. Gente, Ana Paula Drier tá aqui. Joana já entrou também. Nós temos pouco tempo agora, poucos minutos, porque eu quero deixar salva a live. Nossa, não caiu, Cris, em momento algum. Olha o que foi bom. Não caiu, não travou. Ela vai ser salva, vai ficar completinha para depois ir pro YouTube também, porque essa aula aqui, gente, dá para vocês terem uma base para onde começar, mas se aperfeiçoa. Eu realmente sou uma profissional que eu falei que eu não domino, eu tenho medo. Sim, eu sou bem cautelosa, né? Não, Fabi, você... Ó, gente, deixa eu dar uma pausa aqui, Fabi, que eu preciso falar de você. Gente, Fabi é um excelente profissional. Se tem seguidora minha aqui, eu acho que todo mundo te segue, claro. Mas se tem alguém que ainda não segue, segue a Fabi, que é assim... A primeira vez que eu encontrei a Fabi, a gente começou a conversar, eu falei, não, Fabi, a gente pensa muito parecido, é uma profissional maravilhosa, é uma professora maravilhosa. E eu preciso falar isso pra você. Obrigada pelo convite, viu, Fabi? Eu que agradeço.
Obrigada, Cris, como sempre. É sempre maravilhoso pegar essa energia sua, o conhecimento que é vasto e assim, a gente fala, você vai falar, vai falar, vai falar e não vai suprir a necessidade de todo mundo de conhecimento. E o que eu queria dizer para vocês, eu vou tirar os comentários rapidinho, gente, já que teve gente printando aqui, para printar mesmo. Obrigada, Thais Select. As meninas, depois eu libero aqui, pediram para poder tirar foto, eu não gosto de fazer poses, eu gosto de tirar foto conversando. Vamos fazer a pose. Vamos tirar foto pedindo. E nesse momento... Marca a gente. Nesse momento é muito bom ter, assim, as pessoas que estão com conhecimento e gratuito mesmo. Mas, gente, a live foi perfeita. A Cris, eu acho que tirou dúvida de muita gente. De alguns não deu nem para eu notar. Se vocês verem aqui, tá assim, eu não tô conseguindo entender as tantas dúvidas que vocês tiveram. Se aperfeiçoem, tá? Meu Insta é esse aqui. Se aperfeiçoem, procura um curso que vai realmente, não é aqueles cursos muito básicos, que vai realmente dar segurança para trabalhar aí com peeling, para saber a diferença dos pigmentantes, para saber avaliar, né, Cris? E obrigada mesmo, coração. A gente ainda vai encontrar aí pelas feiras, aqui pela internet. E vocês que estão aqui presentes todos os dias, tá, gente? Quem está perguntando qual é o meu Instagram, é esse aqui, Método Super Eficiente, ou Fabiana Cauí, Cauhi. É porque eu acho que tem gente que anda pelo seu, não é, o Cris? É só jogar o nome no Google. Se jogar aqui em cima, clicar em cima, vai no seu ali em cima. Tá vindo aqui? Eu confesso. Eu já ia apontar aqui. Eu apanho muito de tecnologia. Ontem eu fiquei até 2 horas da manhã quebrando a cabeça aqui com umas coisas. Mas eu vou terminar a live, porque senão a gente não vai ter ela salva. E nós vamos perder isso aqui para depois voltar bonitinho, rever. Obrigada, viu, Cris? Muito querida, como sempre. Obrigada, Fabi. Um beijo. Obrigada pra às vocês, meninas. gente. Vamos lá estudar. Obrigada a todas as pessoas. Beijo. Obrigada pelo carinho, viu, pessoal? Obrigada, Fabi. Obrigada, meninas. Obrigada, CR Select presente. Que não é CR Select também. Obrigada a todos vocês. Estamos juntas por uma estética fisiológica, uma estética científica e uma estética com muito amor. Uma estética humana, que é o que a gente acredita. Sim. Beijo, gente. Vou encerrar, infelizmente. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.